Olá! Hoje é dia 3 de agosto Tragicamente, estamos chegando aos 100 mil mortos por Covid-19 da pandemia de 2020. Meu nome é Jaime Jardim e hoje comigo está o Dr. Luciano Ramos, médico, que fala da região da Zona Norte, e o Dr. Rodrigo Portuga. Olá, Portuga! Tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tudo bom. Esse daí fala só de Interlagos mesmo. Somos biólogos Não e é o nosso Interlagos ainda. convidado somos biólogos e nosso convidado hoje é médico e cientistas por tantos. Esses somos todos. E discutiremos hoje a ideia do DPL da live realizada. Foi discutida já na nossa live anterior, só que hoje com um foco especial. Vai ser sobre os medicamentos que foram mencionados na live. Doutor Luciano, boa noite. Boa noite, Jaime. Boa noite, Portuga. Estou aí à disposição de vocês para ajudar a esclarecer muitas dúvidas. Apesar de ser endocrinologista, a gente está bem estudando bastante todos os tópicos aí de coronavírus. A gente sabe bastante coisa que vale a pena e que não vale a pena. Ótimo. Então, já que você começou, doutor Luciano, por favor, se apresente. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Luciano Silva Ramos, sou endocrinologista. Trabalho na frente do coronavírus, tenho um projeto de uma equipe sobre isso. E aí vou até falar minha experiência desses pacientes, que a gente já atende mais ou menos uns 2.000, 3.000 do protocolo nosso. Então, a gente tem bastante experiência de como evolui a doença, em sua maior parte, se os medicamentos funcionam ou não funcionam. Aí vamos tentar tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Bacana, bacana. Bom, lembrando então que essa live está sendo motivada porque uma live anterior feita pelos Docentes pela Liberdade, DPL, fizeram uma live falando sobre o Covid-19. Nessa live tiveram a presença de 3 médicos e 2 empresários. E muita coisa foi dita ali que talvez seja necessário discutirmos. Dentre essas, a postura de alguns médicos falando sobre o uso da ivermectina, sobre o uso da hidroxicloroquina, sobre a necessidade do uso, inclusive, de um grupo de medicamentos. Luciano, fala para nós uma coisa. Primeira coisa, eu acho que, Portuga, se você me permite, já começo por aqui. Hidroxicloroquina associada a azitromicina, zinco, complexo B e anticoagulante. Você tem algum protocolo que diz que isso, de fato, faz sentido? Bom, vamos lá. Como são várias drogas envolvidas, né? O que a gente sabe hoje desde o começo da pandemia, alguns estudos, principalmente os iniciais preliminares chineses, mostraram algum benefício da hidroxicloroquina. Mas os estudos posteriores não viram o benefício em relação ao agente viral, porque a hidroxicloroquina, todo mundo sabe, é um remédio para a malária. Os estudos chineses mostraram inicialmente um efeito, aí, alteração do pH do sangue e diminuição da replicação viral. Só que os estudos posteriores são bem ambíguos e não viram esse benefício em relação à hidroxicloroquina. Outra que você comentou, zinco, qual mais você falou, Azitromicina. Azitromicina. A azitromicina, os estudos mostraram que ela, tanto sozinha quanto em combinação com a hidroxicloroquina, não mostrou nenhum benefício. A azitromicina ela é um antibiótico, né, que a gente usa mais para infecção de vias aéreas superiores. Então, ela não tem nenhum efeito em relação ao coronavírus. O que ela pode ter é diminuir ou evitar uma infecção secundária bacteriana, né? Os outros suplementos que você comentou também não tem nenhuma evidência científica.
o mais promissor aí desses que você me comentou, com certeza é um anticoagulante. Porque o coronavírus, o grande problema do coronavírus não é o coronavírus em si que a gente fala. O grande problema é a reação inflamatória exacerbada do sistema imune. É uma tempestade de citocinas inflamatórias, que a gente não sabe quem pode evoluir ou não. Tem os grupos de risco que a gente fala, né? Diabético, obeso, pressão alta, alguma alteração pulmonar, seja um enfisema, uma asma. Tem esses grupos de risco, mas isso não é prioritário. Tem gente que não é do grupo de risco evoluindo mal, porque a gente não sabe quem vai ter essa reação exacerbada do sistema imune da pessoa. O anticoagulante, dos estudos que a gente viu, ele é bem interessante porque essa exacerbação do sistema imune, ela causa microcoágulos. Esses microcoágulos vão entupindo a microcirculação, que forma os trombos e dá o AVC, que dá insuficiência renal, dá alteração pulmonar. Então, o anticoagulante nos pacientes graves mostraram que ele tem um efeito aí de 30% de redução de mortalidade. Esse sim, eu acho que nos estudos que a gente viu mais recente, é um bem interessante, que mostrou benefício em relação ao Covid-19. Os demais, nenhum embasamento científico nos permite dizer que eles vão curar ou não. Corticoide, como é que está essa questão? Eu sei que é também usado. Corticoide, bem interessante. É um outro também que mostrou um benefício nos pacientes graves, falando da dexametasona, né? Que eles estão usando nos pacientes gravemente enfermos. Esse também, sim, a dexametasona, na verdade, ele é um corticoide, né? Só que ele tem um efeito anti-inflamatório, ou seja, se o Covid-19 ele causa uma exacerbação do sistema imune, essa inflamação, essa tempestade de inflamação, a dexametasona tem esse potencial de diminuir a inflamação e melhorar aí a evolução do Covid-19. Esse também é um outro que tem grande resposta aí nos pacientes gravemente enfermos. Desse pessoal, dos pacientes que você falou que tinha as chamadas comorbidades, né? Quais têm o reflexo mais agressivo em termos comparativos? Pressão alta, diabetes e coisas afins, ou eles são independentes, o quadro é muito variável? Não, o grupo de risco entre esses que você comentou, é acima de 60 anos, diabéticos, hipertensos, obesos, algum problema pulmonar prévio, seja uma asma, seja um enfisema, né? Uhum. Esses são um AVC prévio, são todos fatores de risco que podem... Acho que Dr. Luciano, desculpa, travou. Você pode repetir depois do problema de pulmão, do efizema? Não, mas foi, Jaime. Foi. Foi? Travou para você. Foi tranquilão. Ok. Então, obrigado. Portuga? Eu tenho uma dúvida com ele, que inclusive eu estou vendo aqui. Eu estava vendo hoje os casos no Hospital TID Setúbal, que fica na Zona Leste, ali em São Miguel Paulista, e os casos estão bem altos e o prognóstico pós-internação não tem sido os mais felizes. E aí você trazendo várias informações que você está trazendo agora, e o que eu sei desde mais ou menos de abril, né? Os protocolos com trombolíticos e provavelmente dexametasona agora, você sabe os hospitais públicos, talvez São Paulo, não sei se posso falar do Brasil, acho que seria muito, mas pelo menos São Paulo, qual tem sido o protocolo quando a pessoa entra em internação ou pré-internação? É variável, né? Depende do hospital, mas os protocolos que eles têm usado suporte, né? Depende do paciente. Os que 20% podem evoluir na forma grave, talvez precise de oxigenação suplementar ou até intubação orotraqueal, né? Uhum. Mas o que a gente tem visto, eles têm usado bastante o anticoagulante, falando assim, heparina, né? Que eles estão usando bastante. E a dexametasona nesses pacientes gravemente enfermos. Pacientes leves, a princípio, eu não tenho visto nenhum protocolo em relação a esses pacientes leves. E sim, esses pacientes mais graves, principalmente que estão em leito de UTI.
Então, é isso que a gente tem visto hoje, maioria evoluindo bem, esses 20% aí que caem nessa faixa grave, esses aí eles estão usando esses protocolos aí dos anticoagulantes, da dexametasona, dose alta, né? Que eles usam para diminuir a reação inflamatória. Entendo. Perfeito. Eu tenho por que eu pergunto isso? Você disse, né? Depende do hospital. Não tem um protocolo unificado para o sistema público ainda. Cada hospital... Não. E cada um tem o seu protocolo, né? E essa falta de protocolo, eu vejo que ela pode ser positiva e pode ser negativa, né? Ela pode ser positiva porque você tendo vários protocolos diferentes, você pode reconhecer um que seja definitivamente eficiente. E então, os demais hospitais podem seguir. Mas você tendo assim também não atrapalha na hora de você obter dados, resultados e coisas afins? Alô? Alô, alô? Luciano? Agora. O Jaime está bem, ele está na região de baixa internet. O Jaime, enquanto ele está... Jaime, travou tudo que você perguntou, tá? Travou? Tudo, exatamente tudo. Quando for assim, então você toma a frente, tá? Não, porque ficou... Ah, entendi. A minha pergunta é o seguinte, se a questão do protocolo, se você tiver muitos protocolos, no que ele é positivo e no que ele é negativo? É difícil ter um protocolo, como a gente falou, muitos remédios que tem se falado por aí, eles não têm evidência científica, né? O que a gente sabe é que os que mais beneficiaram os pacientes foram esses que a gente comentou, que é o anticoagulante. Creio eu que se não a maioria, a boa parte dos hospitais estão usando os anticoagulantes e a dexametasona, pelo menos nos hospitais até que eu trabalho, tem feito isso, né? Sim. Ótimo. Você quer fazer uma pergunta, Portugal? Eu até tinha posto já 2 perguntas mais técnicas, tá? Bacana. Manda as 2 já. Posso fazer? Por favor, São por 2. favor. Eu vou Pode falar. contextualizá-las, né? São perguntas que vêm daquela apresentação por médicos, e alguns não são médicos ali, os docentes pela liberdade. E uma delas, a professora, não acho que ela é professora, mas ela é médica, inclusive clínica, doutora Lucy Kerr, né, nome alemão. E ela fala muito sobre o uso de ivermectina, não sei o quê. Eu fui atrás dos dados dela. Tem um problema que o Rodrigo e o Jaime, a gente tem falado muito. Você, Luciano, com certeza sabe disso. Eu não sei como está sendo na medicina, em vista acadêmica, mas me incomoda muito esses dados anedóticos que é tomado como real, sem... Você não sabe, alguém me disse que alguém me disse, e é tomado inclusive dentro da clínica. Eu acho isso, me assusta, sabe? Sabendo que muito dessa parte clínica não é vista como eu achava que tinha que ser visto, né, como biólogo, que é cientificamente, né? Mas enfim. E a Lúcia bate o martelo dizendo que a ivermectina, se usada previamente, eu acho bem complicado, mas enfim, pode ser bom, principalmente para evitar de evoluir para a fase 2. Eles estão falando fase 2, ninguém fala esse nome, que ela chama de fase 1, provavelmente a fase não internativa, fase 2 é a fase em que você precisa ter suporte, né? E aí, recentemente eu vi um canal que eu acompanho também, que é Ao Menos Um Cientista, o nome é isso, são 2 meninas, a Ana Bonassa e a Laura de Freitas. A Laura de Freitas fez uma apresentação histórica da ivermectina, e ela comenta esse problema da dosagem de ivermectina. Ela é dose única, se você ficar dando dosagem pra caramba, ela tem um perigo de sobrecarregar o fígado muito grande. Então, a minha pergunta são 2 questões, tá? Primeira pergunta, muita gente tem alegado que os tratamentos de hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, mitoxazanida também está entrando aí nesse balaio, né, que é um vermífugo, seriam para casos leves, como a Lucy Kerr, como o pessoal do Docentes pela Liberdade está batendo. Alguns médicos estão batendo com isso, né? E que muitos chamam de fase 1. Quando os sintomas são ditos gripais, que impediria a evolução da doença. Quanto desses dados são reais? Eu perguntei isso. Quantos são reais? O que tem de realidade nisso? Na verdade, a ivermectina, essa pergunta é bem comum, a gente ouve bastante falando sobre a ivermectina, tomar profilático vai resolver.
Na verdade, não. A ivermectina é um antiparasitário, né, que a gente usa, e tem um protocolo aí usar um comprimido dias consecutivos por 2 dias. Na verdade, a ivermectina ela mostrou algum benefício em vitro, mas ela não mostrou o benefício em vivo. Então, assim, não tem como falar sobre se a eficácia de uma droga que não foi testada em humanos. A gente não sabe como a pessoa pode evoluir. Então, preventivamente vai evitar que você pegue a forma grave? Não tem como a gente saber quem vai evoluir. Tem um grupo de risco, mas isso não é prioridade. Você vê gente de 20 anos evoluindo mal. Você vê crianças evoluindo mal. Pacientes com menos de 40 anos sem comorbidades pré evoluindo mal. A gente não tem como prever. Tem os grupos de risco, tem uma chance maior de evoluir na forma grave, mas também não é exclusividade só desse grupo. Mas essa de tomar preventivamente, com certeza não tem embasamento científico para prescrever isso. Não te incomoda como tendo colega tendo essa ação? Eu me incomodaria, não sei. Eu estou falando como biólogo, tá? Não como médico. Eu sei que tem outra forma, outra ética. Mas não te incomoda, cara? Me incomoda, assim, porque assim, a gente recebe muita ligação de pessoas perguntando isso: posso comprar azitromicina? Posso comprar ivermectina? Sim, não tem benefício clínico, como eu disse. Uns estudos mostraram lá no começo, os posteriores mostraram que não, até em revista grande, não sei se posso citar uma revista grande, que mostrou um estudo que não tem benefício. É difícil você trabalhar sem evidência científica. Sim. Eu acho perigoso pra caramba. É só a última pergunta, Jaime. Claro. Porque já na sequência... Sim. Que aí depois eu tinha comentado aqui, mas eu vou ser mais direto, né? Alguns estudos com hidroxicloroquina, tem um site que acompanha, ele faz um meta-análise de todos os estudos, né? Ele incorpora os estudos que estão sendo publicados. Grande parte do estudo publicado são pré-prints ou pré-review. Tá tudo bem, eu não vou discutir, eu entendo a questão agora se a pressa exige que alguns resultados venham à tona. Mas me incomoda também, aí já do ponto de vista de evidências, como você falou, eu cito vários estudos, alguns têm resultados que me falam, pô, alguma coisa deve ter aí. Mas eles, como diriam, não são dignos de nota, né? Pô, estatisticamente parece que ele evita mais intubação no Hospital da Flórida, 5% menos intubação, né? Então, você já fala, mas me incomoda que alguns estudos simplesmente desmerecem todo o treinamento estatístico que qualquer cientista tem, ou qualquer pessoa formada em ciências biomédicas tem. Saber que é um p-value, o que é o odds ratio, né? Essas coisas que são básicos quem trabalha com isso. Então eu lembro até de pegar um artigo hindu que conseguiu reduzir a mortalidade. O valor de P era totalmente superior a 0,15. Como é que o cara publica isso? Sabe? Não tem, quer dizer que não é, né? Então, o que me parece, eu até discuti com um colega meu, ele não tem nenhuma resultado para isso, mas que talvez, sendo bem condescendente, a hidroxicloroquina tenha algum efeito fenotípico, ou seja, com alguns fenótipos talvez ele seja ok, mas é pouca gente. Você concordaria com isso? É difícil a gente falar, porque como é um vírus novo, a gente não sabe como ele vai se comportar. O que a gente pode falar, 80% vão evoluir bem, 20% vão evoluir mal. Eu acompanho esses pacientes bastante que estão em protocolos. A pergunta que fica, será que o paciente melhorou porque ele ia melhorar ou foi por causa do protocolo? Sim, sim. Essa é a dúvida. Será que se não tomasse nada eu ia evoluir da mesma forma? Porque, assim, são testes clínicos, né? Então, como eu falei, mostraram em relação à hidroxicloroquina isolada ou associada à azitromicina que ela não tem benefício. Mas o paciente toma, às vezes, tem um efeito placebo? Pode ser. A gente não tem como afirmar. Mas sem embasamento vai ser difícil, porque os remédios não são isentos de efeitos colaterais. A hidroxicloroquina, você precisa monitorar o coração, tem um risco maior de ter um efeito cardíaco a curto prazo. Tem que fazer um eletro prévio, um eletro posterior, para você comparar, para ver se não desenvolveu alguma arritmia.
não tem uma insuficiência renal, que a hidroxicloroquina, por exemplo, não precisa de ajuste. Né? Tem uns remédios que podem necessitar de ajuste para a insuficiência renal. Então, tem que tomar muito cuidado de prescrever essas medicações, apesar de não serem doses tóxicas, mas é um remédio, né? Sim. Luciano, fala uma coisa para mim. Até onde eu saiba, todo e qualquer remédio que seja também que seja de cunho antibiótico, ele necessita de um atestado médico para consumo. Uma receita. Exato. E para isso, se eu não estiver enganado, a ivermectina, além de trabalhar entre parasitas, ela também tem uma ação antibiótica e ela também tem uma ação, segundo esse grupo de médicos, também é antiviral, porque senão você não estaria indicando ela para o Covid, né, para o coronavírus. É o seguinte, e aí a grande discussão está em cima da necessidade que está havendo, e houve nesse encontro uma discussão muito grande que era totalmente descabido a solicitação de um atestado médico para o consumo da ivermectina. Bom, se eu entendo bem, se você tem efeito antibiótico, obrigatoriamente você precisa do atestado. Está correta a minha linha de raciocínio? Atestado não, receita. Receita. Desculpa. A ivermectina, a princípio, ele não era um remédio controlado, né? Não é como os antibióticos, você precisa de receita. A nitoxazamida, que é o famoso Anita também, são antiparasitários que você não precisa de receita. Mas devido todo ao momento atual, pela procura exagerada, eles começaram a exigir receita desde então. Porque dizem que o consumo a ingestão preventiva de ivermectina diminuiu o risco de coronavírus. Usar preventivamente a hidroxicloroquina previne o coronavírus. Nós temos pessoas que usavam isso preventivamente e adquiriram. Né? Vocês acho que devem saber mais do que eu aí, que teve gente que usava preventivamente e adquiriu, mostrando então que não tem benefício, que ele é um antiviral e vai dificultar a replicação viral na célula, tá? E para mostrar que não é verdade, usando profilaticamente, mesmo assim a pessoa adquiriu a doença e teve sintomas. Então, perfeito. Preventivamente, você pode ter certeza que não vai resolver aí. Esse controle foi exatamente por causa da procura e não pela ação antibiótica dela. Até onde eu saiba, sim. A gente prescrevia em receituário simples, só o paciente saber como é que toma, né, a medicação. Mas ele não era controlado. Mas devido à procura, aos estudos, se você for ver, vai aparecer estudos. A cada momento aparece um estudo falando de algum estudo que teve um benefício em relação a determinada medicação. Aí, quando uma pessoa sabe dessa notícia, eles vão correndo. Pode ver que a hidroxicloroquina, a cloroquina acabaram rápido. Quando saiu da ivermectina, o Anita, o pessoal foi tudo com voracidade, vamos dizer assim, para a farmácia, para tentar a aquisição desses remédios para tomar preventivamente. Sim. Isso é uma cultura horrível, né, cara? A nossa cultura de automedicação é horrível, cara. Para gente que gosta de prescrever baseado em evidência, né, que tem anos de estudo, mostra risco, você consegue acompanhar, é ótimo. Agora, quando no meio de uma pandemia, não dá para fazer um trabalho bom, duplo cego, randomizado, grupo controle. Mas, assim, vários estudos já mostraram que a maioria das drogas aí não tem benefício, exceto essas que eu comentei do começo, que é o anticoagulante, que mostrou um grande benefício, é a dexametasona. Perfeito. Portuga, você me permite fazer uma última pergunta? Eu queria te fazer uma pergunta que, assim, eu fico muito curioso para entender essa linha de raciocínio e eu queria saber a sua opinião, na verdade. A questão é o seguinte: você, sabendo que não há medicamento profilático, não existe medicamento profilático, não existe tratamento profilático, não existe possibilidades, ponto. Ainda assim, existem pessoas que vão e estimulam. Isso é um tipo de movimento antivacina? Você acha que seria?
Eu não digo que é um movimento anti-vacina, mas a pessoa, ela quer evitar que ela tenha e passe para outras pessoas, né? Mas assim, eu sou médico e estou na área de frente. Não é por causa disso que eu vou tomar ivermectina profilática e a hidroxicloroquina profilática, né? Só tomando alguma coisa? De jeito nenhum. Tudo bem, eu entendo o cuidado que a pessoa queira ter com ela. Agora, a questão é, quando você tem o mínimo de indício que determinadas coisas funcionam. Quando você toma coisa que não funciona, não faz sentido. Investir nisso, acho que o Jaime quer dizer. Uma coisa é você como paciente que é leigo, e é normal ser leigo, ter isso como uma crença, né? Eu entendo, né, diante da situação. Mas a partir do momento em que você tem instâncias superiores, Ministério da Saúde ou médicos, né, que são pessoas com força de convencimento pelo discurso, continuar forçando essa situação. Essa Eu não barra. entendo ainda a origem, né? Forçando essa barra, basicamente isso. Porque os Estados Unidos já abandonou, isso não existe lá. Pelo que eu sei, na Europa já foi. Ninguém, não tem mais, essa discussão morreu. Ela só está aqui no Sim. Brasil. Só aqui no Brasil. Eu queria entender a origem. Quem é o inicializador, o trigger, né? Inicial, que continua abastecendo. Porque é incrível que toda hora tem alguém fazendo, inclusive, chamada no jornal mídia, né? Não jornal TV, ou fazendo opinativo, como se isso fosse opinião, né, cara? Que não é opinião, funciona não, entende? Isso me incomoda também. Toda essa sequência de quebra de regulamento científico, para mim, que sou cientista meio raizão, eu fico extremamente incomodado. Eu fico assim, né? O que a gente pode falar, Jaime Portuga, assim, concordo, o Brasil é o único lugar que tem essa discussão, mas não sei se a gente pode falar, mas é só a gente puxar um pouco a memória. Os nossos dois ex-ministros da saúde, eles não eram médicos? Sim. E por que eles saíram? Não queriam seguir o protocolo. Porque eles não eram a favor de alguma coisa que não tem evidência científica. Certo. O atual, ele entrou, ele é médico? Não sei, acho que não. Não, ele é militar, né? Ele é só militar. O Mandetta era militar e médico. Ele é militar, mas ele é a favor da hidroxicloroquina, não é? Sim. Parece que sim. Ele é a favor da hidroxicloroquina. Qual o embasamento que uma pessoa não médica tem para falar para usar a hidroxicloroquina? Nenhum, a não ser a obediência militar que ele tem, né? Exato, mas assim, os outros colegas médicos que têm embasamento para isso eram contra, tanto que eles deixaram o Ministério da Saúde, né? Então Sim. é difícil falar sobre isso. Nós, como médicos que gostam de evidência científica, de que uma droga que realmente mostra benefício, é triste ver o Brasil, o único lugar que discute isso, sendo que lá fora não tem essa discussão. E aqui o nosso ministro da Saúde não é médico e indica um remédio, que ele não sabe como funciona, que ele não sabe os efeitos colaterais. Então, para mim, que sou médico, é bem, vamos dizer, é bem triste. É frustrante. É frustrante, essa é a palavra mais perfeita, frustrante. Sim. É frustrante para o médico ter uma ação médica sendo direcionada por um não médico. Exato. Estudamos 10, 12, 14 anos, sempre se atualizando. Pessoal, ministro da Saúde, né? Como é que ele pode... É complicado, né? Complicado. Bem, eu acho que eu vou deixar minha última questão meio que de reflexão. Você que está no campo de frente, dá para ser otimista daqui para o final do ano? Melhoria de qualidade dos pacientes, a saída da vacina esperançosa? Como é que você vê isso dentro da sua área? Tem assim que a gente pode esperar aí mais para o futuro, curto a longo prazo aí, vamos dizer assim. Eles estão tentando achar algum tratamento dos medicamentos atuais para tratar. Acho difícil ter um remédio eficaz. Vacina,
Essa sim, para esse ano, provavelmente não. Talvez para o ano que vem, até maio, provavelmente deve ter uma vacina eficaz com indução de anticorpos, que é a expectativa da vacina. Paciente, se tiver a doença, evitar tomar preventivamente ou essas drogas que não têm evidência científica, porque tem os efeitos colaterais. Então, o que eu espero é que a vacina chegue junho, maio do ano que vem. Que mais que a gente pode falar? Tratamento, acredito que não vai ter nenhum nada eficaz aí, tirando esses promissores que a gente comentou, esses dois sim, com certeza. Acho que é isso. E outra coisa que é importante comentar, outro tópico importante, além da vacina, outra coisa que seria interessante é se tivesse imunidade de rebanho. Ou seja, boa parte da população tiver sido contaminada, vão formar um anticorpo aí depois de 14 dias, que é o IgG. Então, a chance dessa pessoa, chance de reinfecção, a princípio a gente fala que não. Mas só vamos saber com estudos prospectivos a longo prazo se realmente tem essa chance de reinfecção a princípio, por ser uma doença viral, não. Mas vamos aguardar os próximos estudos e, óbvio, testar a população em massa para ver quem teve já a doença já está, vamos dizer, curada da doença, né? Acho que você conhece Fernando Reinach, sabe quem é? Sim. Acho que, inclusive, o Reinach é médico de formação, mas ele é bioquímico academicamente, professor do IQ. Ele é um convidado constante da revista Piauí, do blog, não é o blog. É uma parte da revista Piauí chamada Luz no Final da Quarentena. Ele fala umas coisas interessantes e ele comenta, tem um fundo de wishful thinking lá, né? Um desejo de isso seja real para nosso bem. Mas isso que você falou de imunidade de rebanho, ele gostaria, não disse que é assim, gostaria que algumas ideias que ele tem e que alguns resultados, principalmente de estudos da Suécia, do Karolinska Institute, fosse real para valer. Provavelmente, você tem uma imunidade muito maior do que se imagina. Essa imunidade não é traçável, a palavra é essa, pelo IgG somente, mas eles conseguiram traçar por citometria de fluxo de CD4 e CD8. E as pessoas que davam positivo, olha, essa pessoa teve contato com coronavírus, contando os linfócitos, eles eram linfócitos CD4 e CD8 que batiam em coronavírus, mas o IgG não apresentavam resposta IgG. Não é a maioria, alguns, mas isso caiu a ficha e falou, olha, é possível que exista uma quantidade maior de pessoas do que a gente imagina e é possível que a gente chegue menos que isso, que a gente pode chegar talvez em 40% ou 30% e aí vai cair naturalmente, né? Junto com as atitudes de prevenção, de controle social, de distanciamento social, que naturalmente já está acontecendo. Mesmo que muita gente não acredite, tem um medo para muitas pessoas. Então isso faria cair, talvez agora, em agosto, setembro, a contaminação. É um wishful thinking. Pode ser que nada disso seja certo. Pode ser que talvez a imunidade de rebanho chegue a 50%, o que é péssimo, porque 50% é muita gente, cara. Coisa pra caramba. 20% é coisa pra caramba. A gente está com 11% de prevalência em São Paulo, cidade, né? Manaus provavelmente é bem mais do que isso. Com certeza 20 chegou no Amazonas, pela quantidade de subnotificação que teve lá. Mas é isso, né? Eu entendo. É um desejo nosso. Eu acho que é um desejo teu. Eu falei, puxa, se fosse assim, né? Seria muito melhor. Com certeza, mas nós só vamos saber mesmo quem já foi contaminado ou não testando a população em massa. Eu acho que isso é inviável devido à escassez de testes para nós podermos testar essa população em massa, né? Seria o ideal porque você já sabe, né? Quem foi contaminado ou não. E o teste da Karolinska Institute não é óbvio, o teste com o de IgG, né? Que é o sorológico. Ele é um aparelho mais para, né? Enfim, é isso. Jaime? Bom, Luciano, eu acho que para mim também estou tranquilo. Deixo aí esse tempinho para
para você fazer suas últimas considerações e te agradecendo imensamente pela colaboração aí. Obrigado, Jaime. Obrigado, Portuga, pela oportunidade de discutir um pouco aí um tema tão importante aí no mundo. Se a gente fosse falar as considerações finais, o que eu falaria? Manter isolamento social, medidas de higiene, não use remédios preventivamente porque o vizinho falou, o outro falou. Correntes, mas não use remédio preventivamente, não tem eficácia, não tem evidência científica que mostre benefício. Manter essas medidas que a gente falou, a chance da pessoa ficar bem é grande aí. Perfeito. É isso aí. Luciano, muito obrigado pela força aí, valeu pela ajuda. Portuga, aquele abraço. E com isso, senhores, agradeço a vossa colaboração. Aqueles que estão nos assistindo, por favor, dê um like aí no vídeo. Estamos aí em busca do aumento do pessoal que nos curte. Do quê? Visibilidade. A nossa visibilidade, é isso mesmo. E temos um médico junto com a gente. Obrigado, senhores. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.